Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão, aonde nós teremos algumas partes, que são joias espirituais, leitura da Bíblia, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. E como dito, nós vamos estar agora considerando joias espirituais da semana 26 a 2 de outubro. Com certeza vai ser muito fortalecedor para nós considerarmos esses capítulos 15 e 16 do livro do 1 dos Reis. Então vamos iniciar fazendo a primeira pergunta da apostila, que é: como esse versículo fortalece a nossa fé nas profecias de Jeová? Então o versículo é o capítulo 16, o versículo 34, que diz assim: Foi nos dias dele que Hiel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela, pagando com a perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas, pagando com a perda de Zegube, seu filho mais novo, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Josué, filho de Nun. Então a resposta: Josué, 500 anos antes, profetizou que aquele que tentasse reconstruir Jericó faria isso perdendo vidas. E percebemos que 500 anos depois realmente se deu. Isso com certeza fortalece a nossa fé, pois confirma o poder de Jeová de ser cumpridor de promessas, nos deixando assim tranquilos concernente às suas profecias para o futuro. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, a primeira joia espiritual que nós podemos encontrar nesses capítulos 15 e o 16, vamos começar pelo capítulo 15 e vamos ler os versículos 11 e o versículo 12, que diz assim: Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos de templo e removeu todos os ídolos repugnantes que os seus antepassados haviam feito. Então conseguimos perceber que Asa, ele não perdeu tempo em fazer o que era certo. Usando o bom exemplo de Davi, ele removeu tudo que era repugnante aos olhos de Jeová. Então, lição para nós. Bem, nós conseguimos tirar duas lições. Primeiro, Asa, ele seguiu o bom exemplo de Davi e fez o que era certo aos olhos de Jeová. Hoje não é diferente. Temos vários exemplos tanto de servos fiéis do passado como servos fiéis da atualidade que, por meio de seu bom exemplo de fé, nos ajudam a praticar o que é certo. E a segunda lição: Asa, ele fez o que era certo aos olhos de Jeová, causando com certeza algum mal-estar entre o povo, pois a idolatria já havia se tornado uma prática normal, uma prática comum. Isso nos ensina que, independentemente em como as pessoas vão reagir ou pensar, devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e praticar sempre a adoração verdadeira. Outra joia espiritual que nós podemos encontrar, ainda no capítulo 15, é o versículo 13, que diz assim: Asa até mesmo removeu a sua avó, Maacá,
da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela e o queimou no vale do Cédron. Asa, ele não se intimidou em fazer o que era certo com membros de sua família. Ele até mesmo tirou Maacá da posição de rainha-mãe, provavelmente adquirido quando Roboão foi rei, e eliminou o poste obsceno que ela havia feito para adoração. Bem, podemos tirar duas lições desse versículo. Primeiro, Deus deseja que sua organização seja pura e imaculada. Então, quando os anciãos ficam sabendo de algum pecado cometido por um irmão, eles tentam reajustá-lo à base da Bíblia. Notem, sempre tem que ser a base da Bíblia. Quando a pessoa não se retrocede ou ela não retrocede do seu proceder, do seu erro, os anciãos precisam desassociá-la para que possa deixar de ser uma má influência para os outros membros da congregação. A segunda lição é que Asa, ele não se intimidou pelo o fato de ser sua avó. A lealdade veio primeiro do que a afinidade. Não podemos deixar que a amizade, afinidade ou pelo fato de ser uma pessoa de destaque continue com seus privilégios na congregação. Caso esteja pecando, ela precisa ser removida ou afastada de seus privilégios. Então, primeiro Jeová, depois a família. Ainda podemos tirar uma terceira lição desse versículo. Olha que interessante, hein? Então, terceira lição. Não tenha medo de fazer o certo, mesmo que em sua volta tenham pessoas mais velhas e experientes fazendo o que é errado. A avó de Asa era mais velha e com certeza mais experiente, mas Asa se apegou em Jeová, não deixou ser intimidado e eliminou o mal pela raiz. Então, não deixe que idade avançada, experiência que na verdade não é, atrapalhe o seu progresso espiritual. Foque em Jeová e tenha certeza que você sempre será beneficiado. Dando continuidade, a gente pode tirar uma outra joia espiritual agora no versículo 14 do capítulo 15, que diz assim: Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Jeová durante toda a sua vida. Asa provavelmente não destruiu todos os altos, assim como mostrou o versículo, e pessoas ainda adoravam a deuses falsos. No entanto, para Jeová, Asa teve um coração pleno. Lição para nós: nós somos imperfeitos e é quase certo que iremos pecar. Se isso acontecer, continue fiel e leal a Jeová. Ele sabe o que passa em seu coração. Mesmo que as pessoas te julguem pelo homem carnal que você é, o mais importante, Jeová já está fazendo. Ele está vendo a pessoa espiritual que você é. Então, não desanime se apontarem o dedo para você. Jeová já te avaliou, já te examinou e sabe o seu potencial. Então fique tranquila que com certeza o nosso juiz maior é o nosso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo. Dando continuidade, podemos agora ler o versículo 23, ainda do capítulo 15, e vamos tirar mais uma joia espiritual para o nosso benefício. Então o versículo 23 diz assim: Quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, todos os seus atos poderosos, tudo o que ele fez e as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas na sua velhice, ele sofreu de uma doença nos pés.
Bem, Asa, na sua velhice, adoeceu dos pés, ou seja, teve um problema de saúde que limitou os seus movimentos. Lição para nós. Por mais que sirvamos a Jeová com lealdade e zelo, em dado momento de nossa vida seremos cometidos também por enfermidades. Mas aí surge a pergunta: nosso nome estará escrito no livro dos reis, ou seja, no livro da vida? Que façamos o máximo para que Jeová encontre em nós um coração pleno e com certeza também escreva os nossos nomes no livro da vida. O último versículo que eu destaquei, na verdade, é o mesmo, da primeira pergunta da apostila. Então, o capítulo 16, o versículo 34, diz assim novamente: Foi nos dias dele que Iel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela pagando com a perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas pagando com a perda de Segube, seu filho, mais novo, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Josué, filho de Num. Bem, nesse versículo mostra o cumprimento de profecia que foi feito 500 anos antes por Josué, quando Jericó foi destruída, e tendo seu cumprimento em Iel, com a perda de 2 filhos. Então, a lição para nós. Ficamos maravilhados em servir um Deus que cumpre suas promessas em mínimos detalhes. Então, continue servindo a Jesus e a Jeová lealmente até o fim de sua vida e receba as bênçãos eternas que Ele tem guardado para você desde a fundação do mundo. Então a leitura está compreendida no livro do 1º dos Reis, capítulo 15, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 7. Então vamos fazer a leitura. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e ele reinou sobre Israel por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da casa de Zacar, conspirou contra Nadab, e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão. Não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo Aias, o Silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová, o Deus de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez não estão escrito no livro da história da época dos reis de Israel? E sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei em Tirza, sobre todo Israel, e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Então Jeú, filho de Anani, recebeu a seguinte palavra de Jeová contra Baasa: Eu o levantarei do pó e fiz de você líder do meu povo Israel. Mas você continuou a andar no caminho de Jeroboão e fez o meu povo Israel pecar, de modo que eles me ofenderam com os pecados deles. Por isso, vou exterminar Baasa e a casa dele,
e farei com a casa dele o mesmo que fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate. Os da casa de Baasa que morreram na cidade, os cães devorarão, e os que morreram no campo, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. Quanto aos outros acontecimentos da história de Baasa, o que ele fez e os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Baasa descansou com seus antepassados e foi enterrado em Tirza. E lá, seu filho tornou-se rei no seu lugar. Além disso, a palavra de Jeová veio contra Baasa e a sua casa, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, por causa de toda a maldade que Baasa tinha praticado aos olhos de Jeová, ofendendo-o com o trabalho das suas mãos e tornando-se como a casa de Jeroboão, e também porque Baasa o tinha matado. Vamos fazer então agora a consideração da lição que estava sendo analisada durante a leitura. Então é a lição 5, que tem o tema Leia de modo correto. Então o que se deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. E como se pode fazer isso? Então, a primeira coisa, prepare-se bem. Pense na intenção das palavras que você vai ler. Leia grupos de palavras em vez de ler palavra por palavra. Tome cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras. Preste atenção nas vírgulas, pontos finais e pontos de interrogação. Eu provavelmente não li corretamente. Eu devo ter errado alguma coisa. Mas a questão aqui é você tentar ler corretamente as palavras, né? Principalmente as palavras de personagens, né, do passado, que às vezes realmente se torna um tanto difícil de se ler. Então, se você tiver algum tipo de dificuldade, como eu já falei de outras vezes, ouve o áudio, né, da leitura da Bíblia, que é importantíssimo. Se você não conseguir ouvir o áudio, talvez vá no Google Tradutor, né? Coloca lá a palavrinha e veja como se lê. Se você não conseguir fazer isso, peça a ajuda de uma pessoa que leia bem e peça ela para ler para você. Leia as palavras e peça a pessoa para ouvir como você está lendo. E os outros pontos importantes aqui é prestar atenção nos pontos finais, nas vírgulas, ponto de interrogação. Percebe-se que durante a leitura tem algumas perguntas. Então, acompanhe exatamente a leitura como fosse fazer uma pergunta desde o início até o final. Às vezes a gente percebe alguns leitores que só consegue fazer a pergunta quando vai chegando no final, embora a pergunta inicie no começo de uma frase, né? Mas a pessoa só consegue fazer quando chega no final. Então isso requer uma boa preparação. Fale cada palavra de modo correto, né? Como já dito. Aqui está exatamente o que eu acabei de falar, ó. Leia a palavra por palavra, escute o áudio, peça a ajuda de um bom leitor, fale de modo claro, né? Pronuncie bem as palavras, mantenha a cabeça erguida, né? Por mais que talvez você esteja nervoso, mantenha a cabeça erguida para que você possa fluir bem as palavras, cada sílaba. Antes de subir, como eu já disse algumas vezes, ore a Jeová, faça movimentos com a boca, né? Gesticulando elas como se você estivesse bocejando. Beba um pouco de água para que tua garganta possa ficar limpa. Então, tem algumas técnicas que a gente pode fazer para que possa fazer uma boa leitura. E fundamental, ore a Jeová, peça a ajuda do Espírito Santo e tenha certeza que você fará também uma boa leitura. Primeira conversa, ela diz assim, ó: use a sugestão da sessão Conversas sobre a Bíblia da campanha para iniciar estudos bíblicos. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Então, após a consideração, nós vamos estar fazendo a análise do ponto número 12. Então, eu baseei essa demonstração no serviço de campo presencial e foi fato verídico. Então, essa apresentação foi fato verídico. Então, vamos ver como é que fica a primeira conversa.
Então, o nome do publicador é Lucas e do morador é Marcos. Então, inicia assim. Bom dia, me chamo Lucas. Como você se chama? Então, o morador diz, né? Bom dia, olha, estou com tanta coisa para fazer lá dentro que não posso perder tempo com vocês. Então, Lucas diz, não seja por isso. O que eu posso ajudar? É só falar que eu faço, aí depois a gente conversa. O morador diz assim, não precisa. O trabalho que vocês fazem é mais importante. Me diz o que vocês desejam. Então Lucas diz, tem certeza? Se eu puder lhe ajudar, ficarei muito feliz. O morador diz, então fala a palavra de Deus, que já vai ser de grande ajuda. Então Lucas continua. Então tá bom. Estamos nesse mês de setembro com uma excelente campanha e estamos fazendo uma pergunta para as pessoas. O senhor acha que é possível ser feliz para sempre? Então o morador diz, olha, acho muito difícil. Ter um momento de felicidade já é raro, imagina para sempre. Então Lucas diz, ter felicidade realmente não está fácil. Mas veja o que me ajudou a ter um pensamento diferente. Veja só comigo o livro do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto, né? E depois continua assim. Como o senhor se chama? Então o morador diz, Marcos. Então Lucas diz, Marcos, percebeu o que o texto falou? Os mansos viverão para sempre na terra. Concorda que se só tiver pessoas mansas e boas, o mundo seria melhor? Então Marcos diz, sim, isso é fato. Então Lucas finaliza assim, é a própria Bíblia que nos dá essa garantia. Eu posso passar aqui no sábado e te mostrar por que podemos acreditar no que a Bíblia diz. Então aqui Lucas ele finaliza a sua demonstração. Então vamos considerar agora o ponto, a lição, número 12 da nossa brochura Melhore sua leitura e seu ensino. Então o ponto tem o tema, seja simpático e mostre que se importa. Antes de fazer a consideração da brochura, é fato, só pela demonstração que Lucas ele atingiu o ponto. Porque além de ser simpático, ele mostrou que se importava por se colocar à disposição em ajudar. Mas vamos ver o que a brochura diz. Então a primeira parte diz assim, o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, como você pode fazer isso? Pense nas pessoas, coloque-se no lugar das pessoas, imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Pense no efeito de suas palavras, E o último ponto fala de modo bondoso. Então podemos perceber que Lucas fez exatamente isso, Pensou na pessoa, porque imaginou o problema que ela estaria enfrentando, os afazeres que ela tinha que fazer, se colocou à disposição. Ele pensou nos efeitos de suas palavras, Ele foi uma pessoa consoladora, fortaleceu ela pelo fato de se colocar à disposição, não ofendeu pelo fato de querer ajudar e foi bondoso, mostrou que se importava com a pessoa. Então, além de atingir muito bem o seu ponto, que era o ponto 12, ele conseguiu, o morador cortou a conversa e ele conseguiu se sair muito bem. Então, podemos dizer que o Lucas foi muito bem em sua demonstração. E se aplicarmos o ponto dessa maneira, com certeza você também se sairá muito bem. Dando continuidade, vamos agora fazer a parte de revisita. Então, use a sugestão da seção Conversas sobre a Bíblia, da campanha para iniciar estudos bíblicos. Depois, use o vídeo Por que estudar a Bíblia, sem mostrar durante a parte. E ao final dessa demonstração, vamos considerar o ponto 16. Então, vamos para a demonstração. Então, o nome do publicador é Oséias e do morador é Davi. Então, fica assim. Bom dia, Davi. Ontem tivemos a oportunidade de conversarmos um pouquinho na fila do banco. E como combinamos, passei hoje aqui para continuar nossa conversa. Então, Davi diz, bom dia, Oséias.
Estava no seu aguardo realmente. E ontem estava tão cheio o banco que quase não conseguimos conversar. Oséias diz: Exatamente. Posso me sentar aqui? Davi diz: Claro, me espera. Vou pegar um café para nós. Delícia, hein? Então Oséias diz: Então, Davi, ontem estávamos falando sobre altos juros e impostos e vimos que por causa disso e de vários outros fatores, as pessoas acabam ficando infelizes, desesperadas e algumas acabam tirando sua própria vida. E eu te perguntei se é possível ser feliz para sempre. Mas como tinha chegado a sua vez no caixa, acabou que eu não consegui te responder, né? Te dar a resposta para essa pergunta. Mas o que você acha? Davi diz: Olha, Oséias, eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu, pessoalmente, desejo que seja verdade. Mas do jeito que está esse mundo, às vezes é difícil de acreditar. Então Oséias diz: Concordo com você. Se formos esperar alguma coisa do mundo, realmente só ficaremos mais desanimados. Mas, Davi, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está nela vai se cumprir? Então, Davi diz: sim, na verdade é a única fonte de esperança que temos. Então, Davi continua: muito bem. Veja só comigo o texto do Salmo 37, 29. Gostaria de ler? Então, o morador faz a leitura, você faz a leitura e depois você pergunta: Davi, se só houvesse pessoas justas na terra, como você acha que estaria? Aí Davi diz: seria um lugar de paz. Então Oséias continua: sim, e é exatamente isso que Jeová quer para nós. Mas será que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Veja só a importância de estudarmos a Bíblia. Então, você finaliza mostrando o vídeo, ok? Então, chegamos ao fim da nossa demonstração e vamos agora fazer a consideração da lição 16 da nossa brochura. Então, a lição 16 tem o tema: Concentre-se em coisas positivas. Então, como se pode fazer isso? O que se deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode fazer isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então, conseguimos perceber que Oséias, embora tenha citado, o que eles conversaram no banco, que foi altos juros, impostos, pessoas que acabam tirando sua própria vida, ele não ficou focado nesse tipo de assunto. Ele direcionou logo para a coisa boa, a palavra de Deus e o resultado e o benefício que ela nos dá. E ele usou exatamente o que diz o terceiro ponto: use a palavra de Deus. Chame a atenção para o que Jeová fez, o que ele vai fazer pela humanidade. Isso vai dar esperança e coragem para a pessoa. Então, na pregação, encare as pessoas de modo positivo. Imagine cada pessoa como um futuro irmão. Então, tente sempre trazer o lado bom da história, Por mais que o mundo esteja indo de mal a pior, a palavra de Deus é fruto de esperança. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus como autoridade máxima, com certeza o resultado vai ser positivo. De fato, Oséias se saiu muito bem na sua apresentação. E se você fizer igualmente, se sairá também. Dando continuidade à parte Faça Seu Melhor no Ministério, nós vamos agora ter o estudo bíblico, que está na brochura Seja Feliz para Sempre, lição 7.6. Após a demonstração, vamos considerar a lição número 6 da brochura. Então, o estudo bíblico fica assim. Então, Oséias inicia dizendo: Muito bem, Davi. Agora vamos considerar o ponto 6, que tem o tema Jeová se importa com as pessoas. Você pode ler o início, por favor. Então, depois que Davi fizer a leitura inicial, você diz assim: Muito bem. Então, vamos agora ouvir
essa leitura, né? Depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, na sua demonstração, você determina se ouve o áudio ou não. Após ouvir o áudio, você diz assim: como Jeová se sente quando vê as pessoas sofrendo? Então, Davi vai dizer: dá para perceber que Jeová ficou extremamente chateado com aquela situação. Tanto que nos versículos 7 e 8, ali mostra que Deus viu a aflição e ouviu o clamor e estava disposto a salvar o seu povo. Então, Oséias diz: isso mesmo. E ainda no versículo 8, Deus diz: vou descer a fim de livrá-los. É claro que Deus ele não desceu pessoalmente para fazer isso, mas sim usou a sua força ativa. Mas o que essas palavras demonstram do nosso Deus com relação às pessoas? Então Davi diz: bem, percebi que quando os seus servos estão enfrentando algum tipo de sofrimento e buscam a ajuda de Deus, Deus com certeza vai ajudar. Oséias? Muito bem, mas percebeu um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. O que isso nos faz ter em mente? Então Davi diz: bem, se eu conseguir entender a sua pergunta, é que Jeová já tinha visto o sofrimento. Ele sabia que o seu povo estava sofrendo, mas depois de ouvir, ou seja, os israelitas clamaram a Deus por meio de oração, Jeová agiu. Aí Oséias diz: muito bem. O que isso nos ensina? Davi, que quando passamos por alguma coisa aflitiva, precisamos logo falar com Deus. Oséias diz: muito bem. A segunda pergunta: você acha que Jeová quer mesmo ajudar as pessoas? Então Davi diz: sim, tanto quer como fez, salvando os israelitas e dando seu filho Jesus. Oséias: perfeito. Você acha que ele tem poder para fazer isso? Davi diz: com certeza. Pelos israelitas, ele mandou 10 pragas e abriu o mar. E com Jesus, fez vários milagres e o ressuscitou. Então Oséias faz outra pergunta: e por que você acha isso? Então Davi diz: pois temos provas disso, e a Bíblia é inquestionável. Então Oséias ele finaliza assim: muito bem, vamos dar continuidade. Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Então a lição 6 que estava sendo analisada tem o seguinte tema: explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. E como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem. E o último, explique de modo simples. Podemos perceber que Oséias fez exatamente assim. Em dado momento da sua apresentação, ele diz assim, observou no versículo 8, Deus diz: vou descer a fim de livrá-los. E mais adiante ele diz assim: mas percebeu um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. Então, por ele trazer essas perguntas novamente, ele destacou as palavras-chave que estavam relacionadas com o ponto principal. Então, aqui diz assim, vou repetir novamente. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto. Também pode fazer perguntas que ajudem as pessoas a perceber quais são essas palavras. Então, além de destacar, ele fez perguntas para que Davi pudesse responder aquilo que ele havia entendido. Então, de maneira simples e prática, Oséias conseguiu aplicar muito bem o seu ponto. E tenho certeza que se você também se preparar, você também se sairá muito bem em sua designação. Vamos considerar a lição 20 com o tema Como a congregação está organizada.
Então vamos iniciar fazendo a leitura. Jeová é um Deus organizado. Então, faz sentido que o povo dele também seja assim. Mas como a congregação está organizada e que participação cada um tem nisso? Então, primeiro ponto. Cristo é cabeça da congregação. Lá do céu, Jesus cuida das atividades do povo de Jeová no mundo todo. Ele designou o escravo fiel e prudente, um pequeno grupo de homens experientes, também chamado de corpo governante. No passado, os apóstolos e anciãos em Jerusalém davam orientações às congregações naquela época. Da mesma forma, hoje o corpo governante dá orientação às congregações no mundo inteiro, mas esses homens não são os líderes da nossa organização. Eles estudam a Bíblia para saber o que Jeová quer que eles façam e seguem a liderança de Jesus. Então, primeira pergunta é bem fácil, né? Quem é o líder da congregação? Bem, então o nosso líder sempre será Jesus Cristo. O corpo governante simplesmente é orientado porque eles são homens experientes que estudam e entendem o que a palavra de Deus quer que façamos. Então, a base da orientação de Jesus Cristo, eles auxilia toda a congregação ao redor do mundo inteiro. Segundo ponto. Os anciãos são homens cristãos experientes que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus. Eles também estão prontos para ajudar e encorajar os que servem a Jeová. Eles não ganham salário. Em vez disso, eles servem de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. Os anciãos contam com a ajuda dos servos ministeriais que, com o tempo, podem cumprir os requisitos da Bíblia e também se tornarem anciãos. O corpo governante designa alguns anciãos para servirem como superintendentes de circuito. Esses homens visitam várias congregações para orientar e fortalecer os irmãos. O superintendente de circuito se baseia nos requisitos bíblicos para ver se o irmão pode ser designado como servo ministerial ou ancião. Pergunta: quem são os anciãos e o que eles fazem? Então, os anciãos são homens cristãos experientes que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus. Eles fazem isso sem ganhar nenhum tipo de salário, fazem de boa vontade perante Deus e por amor aos irmãos. E o corpo governante designa alguns anciãos para servirem como superintendentes de circuito. Ponto 3. Todos na congregação louvam o nome de Jeová por participar nas reuniões e pregar as boas novas de acordo com suas circunstâncias. Vamos fazer a leitura do livro do Salmo 148, 12 e 13, que diz assim: Rapazes e moças, idosos e jovens juntos, que eles louvem o nome de Jeová, pois somente o seu nome é sublime. Sua majestade está acima da terra e do céu. Então a pergunta do ponto 3. Que responsabilidade cada testemunha de Jeová tem? Bem, então todos têm a responsabilidade de louvar o nome de Jeová, assim como mostrou o versículo 13. Aprenda mais. Veja que tipo de líder é Jesus e como os anciãos tentam imitar o exemplo dele. Veja também como podemos obedecer a Jesus e ajudar os anciãos. Então, o ponto 4 tem o tema: Jesus é um líder bondoso. Jesus nos fez um convite amoroso. Então, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro, estão sobrecarregados,
e eu os reanimarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Então a pergunta é: que tipo de líder é Jesus? Bem, de acordo com o texto, a gente consegue perceber que Jesus é um líder amoroso, porque ele fala, todos vocês que estão cansados, trabalhando, sobrecarregados, venham até a mim, pois eu vou reanimar vocês, o meu jugo é brando, é suave, e vocês vão achar revigoramento para si mesmos. Então, Jesus é um líder bondoso, amoroso, perfeito. A segunda pergunta: e como ele quer que a gente se sinta? Bem, no finalzinho do 29 ele diz, e achem revigoramento para si mesmos, pois a minha carga é leve. Então Jesus ele quer nos animar, ele quer que nós servimos a ele com alegria. Então, com certeza, não tem um líder melhor do que Jesus. Dando continuidade, agora nós devemos assistir o vídeo Anciãos prontamente ajudam os irmãos depois de um terremoto no Nepal. Então você assista esse vídeo e logo após nós vamos fazer a pergunta. Eu já assisti esse vídeo, então eu irei fazer a pergunta. Se você ainda não assistiu, dê pausa, depois retorne para o vídeo. Então a pergunta é: como os anciãos imitam o exemplo de Jesus? Bem, no vídeo a gente percebeu que quando aconteceu o terremoto, 24 horas depois do incidente, uma equipe organizou a distribuição de alimento para todos os irmãos que tinham sido afetados. Enviaram uma equipe médica, para auxiliar aqueles que tiveram algum ferimento, algum problema de saúde. Os anciãos começaram a contatar os irmãos, e aqueles que eles não conseguiam telefonar, eles iam pessoalmente. Por isso a importância dos anciãos ter uma lista telefônica de todos os irmãos da congregação. O irmão diz que eles são visitados todos os dias pelos anciãos para saber como é que eles estão se sentindo. E vimos no final do vídeo que 9 dias depois do acontecimento, eles fizeram um discurso de encorajamento e fortalecimento para várias congregações via internet. Então fica evidente que Jeová, ele sempre providencia a necessária ajuda espiritual, mental e física por meio de sua organização. E o bom trabalho que os anciãos fazem, com certeza, tem que ser valorizado pelos irmãos. Vamos dar continuidade. A Bíblia diz claramente como os anciãos devem fazer o trabalho deles. Então vamos fazer a leitura do livro de Isaías 32:2 e 1 Pedro 5, do 1 ao 3. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então Isaías diz assim: e cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida e como a sombra de um enorme rochedo num deserto. E 1 Pedro 5 diz assim: portanto, eu, que também sou ancião, testemunha do sofrimento do Cristo e participante na glória que será revelada, faço este apelo aos anciãos entre vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendente, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. Então a primeira pergunta que surge é: como você se sente ao saber que os anciãos se esforçam para ser bondosos, assim como Jesus? Bem, devemos nos sentir felizes, Porque, como vimos anteriormente, eles não fazem isso por obrigação, eles fazem isso por amor. Eles não recebem salário, então eles fazem de coração.
Então, quando os anciãos eles fazem um bom trabalho, com certeza tem que ser valorizado. A segunda pergunta: de que outras maneiras os anciãos podem imitar Jesus? Bem, Isaías fala que eles podem ser abrigo, esconderijo, uma sombra. Isso mostra a importância, de ser um ajudador para as ovelhas de Jeová. E no livro de 1 Pedro, ali cita que eles devem fazer o seu serviço não por obrigação, não podem ter o amor por ganho desonesto, tem que fazer com entusiasmo, não pode dominar aqueles que são herança de Jeová. Então, infelizmente, tem algumas congregações que os anciãos acham que são o dono, da congregação, são o dono da fé dos irmãos. Então, isso não pode acontecer. Cada um tem sua fé. Os anciãos, assim como o escravo, eles são auxiliadores de Jesus Cristo, por assim dizer. Eles são colaboradores. Então, tem que fazer isso apenas com amor e gratidão por Jesus ter deixado você ser ancião. Então, se você é ancião, faça com gratidão, faça com tranquilidade, demonstre amor, assim como Jesus sempre fez. Então, o ponto 5 diz assim: os anciãos ensinam dando o exemplo. Então, devemos ver o vídeo Anciãos exercem a liderança. Então, após o vídeo, segue a pergunta: como Jesus quer que os anciãos encarem o trabalho que fazem? Então, no vídeo, o irmão Jackson, ele mencionou ali que os anciãos devem fazer isso dando o seu exemplo. Ele citou o livro de Hebreus 13, 7, citou o livro de Lucas 22, 26, que os que estão na liderança devem ser como que aqueles que servem. Então, liderança significa trabalhar, ser um ministro, servir a outros. Mas deve estar junto, dando exemplo, indo na frente, para que as ovelhas possam ir atrás. Não é simplesmente ficar sentado, ao lado, dando ordem para fazer isso ou fazer aquilo, assim como ilustrou o irmão Jackson. Antes, eles devem dar o exemplo. Então, como ancião, não fique de lado dando ordem, vá na frente, trabalhe, seja um ministro. Aí os outros, que são as ovelhas, vão seguir o exemplo dos anciãos, assim como todos nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Dando continuidade, Jesus deu instruções para aqueles que cuidam da congregação. Então vamos ler o livro de Mateus 23, do 8 ao 12, que diz assim: mas vocês não sejam chamados Rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Então a primeira pergunta é: como a Bíblia diz que os anciãos devem agir? Bem, o texto mostrou que eles não devem receber o título de líderes, mas de servo. Porque aqueles que são anciãos, na verdade, eles estão para servir. Então, eles não devem ser chamados de líder, não deve ser enaltecido, ser soberbo. Antes deve se humilhar. Porque quando a pessoa humilha, serve, é humilde, ela é enaltecida. A segunda pergunta: você acha que os líderes religiosos fazem isso? Bem, a maioria não, A gente consegue perceber que eles gostam de ter esse título de líder, ser o dono daquela denominação, daquele grupo religioso. E na maioria das vezes eles são o centro da atenção, Eles gostam de estar visível na mídia, para que possa chamar mais gente para a sua denominação. E a gente consegue perceber que na organização de Jeová não é assim, Mesmo que talvez alguns achem que o corpo governante é o líder dono da organização de Jeová,
Se você tem esse pensamento, você está errado. Eles simplesmente são servos fiéis que têm como obrigação dar alimento para o povo de Deus. Então, assim como toda denominação tem alguém para ser o representante dela, assim também acontece nas Testemunhas de Jeová. E a gravura abaixo mostra exatamente isso, né? Como os anciãos devem agir. Então, a primeira coisa que o ancião deve fazer antes de tomar qualquer decisão, tomar qualquer ação, como mostra a gravura A, é manter uma amizade forte com Jeová, né? Ajudar a sua família para que ela possa ser forte e espiritual. A gente diz que congregação forte se faz de famílias fortes, né? Então, se você é ancião e sua família é fraca, querendo ou não, você não conseguirá dar um bom exemplo na congregação. Então, a sua família tem que estar do seu lado. Na gravura B, a gente consegue perceber que os anciãos devem se preocupar com a congregação. Então, se você é ancião, tenha isso em mente. Você está para servir as ovelhas. Então, não fique tentando sair de certas situações para que você não tenha a obrigação de executar alguma coisa para seu irmão. Se coloque à disposição, que na verdade essa é a obrigação de um ancião. Na figura C, a gente consegue perceber que os anciãos também pregam. Então, se você é ancião, não peça, não anuncie lá da tribuna que o serviço de campo sábado ou domingo vai ser em determinado lugar e você não aparece. Mas, se você anunciou, incentivou a congregação a ir, se faz presente também, para que eles possam seguir o seu exemplo. E na gravura D, a gente consegue perceber uma parte importante de ser ancião. Uma das partes importantes. Infelizmente, existem irmãos que pensam em ancião que é só dar discurso, né? Dar discurso, dar discurso, dar discurso. Não. Essa é apenas uma parte. Aí a gravura mostra limpar o salão. Já vimos ajudar os irmãos, doentes, enfermos, ver se eles estão bem espiritualmente, passando por necessidade. Por último, é fazer parte, ensinar a palavra de Deus. Então, se você tem esses requisitos pré-determinados na sua vida como ancião, tenha certeza que você fará muito bem a sua parte como ancião. O ponto 6. Podemos ajudar os anciãos. A Bíblia nos dá um importante motivo para ajudarmos anciãos. Então vamos ler Hebreus 13, 17, que diz assim: Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então, a primeira pergunta após a leitura do texto é: por que a Bíblia diz que devemos obedecer de coração aos anciãos? O texto é bem claro, né? Ali fala que eles, os anciãos, vigiam sobre nós e vão prestar conta disso. Então, se eles fizer sem alegria esse trabalho, fizer com raiva, chateado, eles não vão cuidar bem das ovelhas de Jeová. Então, eles não vão conseguir fazer isso de coração. Então, nós, da nossa parte, devemos obedecer os anciãos para que eles possam fazer isso com tranquilidade e no juízo final, Jeová e Jesus, que vai ser o nosso juiz, falar assim: ancião, você fez um bom trabalho, parabéns. Então, queremos que isso aconteça. A continuação da pergunta: o que você acha sobre isso? Bem, na verdade, não podemos nem achar, né? Temos que obedecer. Então, se você é servo de Jeová, acredita que os anciãos são designados por Espírito Santo e estão ali para te auxiliar em sentido espiritual e lhe ajudar, você tem por obrigação de obedecê-lo, para que eles possam fazer isso com alegria, com vontade e que você possa, com certeza, sair beneficiado por causa disso. Vamos fazer a leitura do livro de Lucas 16, 10 e depois vamos considerar a pergunta. Então, Lucas 16, 10 diz assim:
quem é fiel no mínimo é também fiel no muito. E quem é injusto no mínimo é também injusto no muito. Então a pergunta: por que é importante apoiar os anciãos, mesmo que o assunto não pareça tão sério? A resposta está no texto, né? Porque se nós fizermos isso em assuntos que não pareçam tão sérios, podemos ter certeza que quando o assunto for sério, iremos também ser fiel, obedecer, acatar a informação. Então, se você aceita pequenos conselhos, tenha certeza que você aceitará conselhos grandes quando se fizer necessário. Dando continuidade, algumas pessoas dizem: você não precisa fazer parte de uma religião para adorar a Deus. Então a pergunta: por que adorar a Deus junto com outros que servem a Ele poderia nos fazer bem? Bem, podemos dizer que a resposta está em Hebreus 10, 24 e 25. Devemos estar reunidos, que na verdade essa união entre pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, faz com que tenha um intercâmbio de encorajamento. Isso é bom para nós, pois estaremos no caminho certo, aquele que Jeová quer que sigamos. Resumo: Jesus é o líder da congregação, isso nós não temos dúvidas. E os anciãos seguem as orientações dele. Quando fazem isso, com certeza serão um bom ancião. Ficamos felizes de ajudar os anciãos porque eles são bondosos e nos ensinam pelo exemplo que dão. Revisão: quem é o líder da congregação? Jesus Cristo. Como os anciãos ajudam a congregação? Em sentido espiritual, físico e emocional. É claro que tem vários outros detalhes, né? Mas esses três pontos é o principal. Qual é a responsabilidade de cada um na congregação? Bem, a responsabilidade é fazer a sua parte. Se você é ovelha, obedeça o seu pastor. Se você é pastor ou ancião, não seja autoritário, não seja dominador. Entenda que você está ali para servir. E no juízo final você será cobrado se fez certo ou se fez errado. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje o estudo estava bem grande, mas tenho certeza que foi proveitoso para todos. Se você gostou do conteúdo, deixe lá a forma de agradecimento, né? Deixando seu joinha, fazendo seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, para que assim possamos alcançar mais pessoas que têm o objetivo de preparar melhor a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.